Tchau, agora você vai ter que ir embora. Então, galerinha, já encontraram aí, página 24? Vamos lá? Então, nesse capítulo, nós estamos falando sobre o respeito à diversidade, né? O respeito que nós devemos ter na diferença, as diferenças culturais, né, da etnia. E nós já vimos também aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre o direito à diversidade. E nós sabemos que todas as pessoas têm direitos, né? Que existem muitas culturas diferentes e nós precisamos respeitar, né? O pensamento de cada um, a cultura, o jeito de ser de cada um. E além de todas as pessoas terem direitos, existem algumas pessoas que têm algumas necessidades diferenciadas, algumas pessoas que possuem, por exemplo, deficiência, né? E algumas pessoas, como os deficientes físicos, os idosos, eles precisam de eles têm uma necessidade diferenciada. Então, foram criados alguns direitos especificamente para essas pessoas, né? Os direitos das pessoas com deficiências, os direitos dos idosos, os direitos da criança e do adolescente. Então, nós vamos começar vendo aqui agora os direitos das pessoas com deficiência. Tá? Então, vamos lá, olha só. Nós temos aí algumas imagens para nós analisarmos aí de pessoas que Bom dia, tia. bom dia, meu bem, portadoras de necessidades especiais, né? Então, nós temos aí, gente, olha só eu sei que ninguém está batendo papo hoje, a tia só vai pedir um favorzinho. Hoje é o primeiro dia que o nosso programa aqui está pedindo, o Zoom está pedindo autorização para o aluno entrar depois que recebe o link. Então, eu estou tendo que ficar atenta aqui. Então, toda hora que entra alguém sobe uma janelinha. Então, hoje, especificamente, a tia vai pedir para ninguém mesmo falar lá no bate-papo, para não ficar subindo mais nenhuma outra janelinha aqui para mim, tá bom? Amanhã já está tudo certo. Então, olha só, galerinha. Para garantir os direitos das pessoas com deficiência no Brasil, foi elaborado o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Quando nós falamos de estatuto, significa o quê? Um conjunto de regras, né? Então, nós temos, em 2015 foi criado aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem o objetivo de garantir por meio da lei, né, que essas pessoas possam exercer sua cidadania em condições de igualdade com as outras pessoas que não possuem essas necessidades especiais e que elas possam também participar da sociedade sem discriminação. Então, olha só, na primeira imagem, nós temos aí uma pessoa que possui uma deficiência locomotora. Então, ela usa aí uma cadeira de rodas e ela possui essa necessidade especial e ela tem direitos especiais. Olha, o que é preciso aí para ela? Ó, tem que oferecer condições para que o direito dela seja efetivado. Construir rampas de acesso. Né? Às vezes a gente chega em algum estabelecimento, em alguma instituição que fica um pouco mais alto do que o nível da calçada, só tem escada, não tem elevador, só tem escada, não tem uma rampa. Então, as pessoas que precisam se locomover através dessas cadeiras de rodas não tem como entrar ali naquele estabelecimento sem a ajuda de outra pessoa, né? Então, ó, para a pessoa portadora de deficiência e locomotora, precisa ter rampas em todos os estabelecimentos, às vezes a gente percebe também que as calçadas, né, não são niveladas, uma é mais alta, outra é mais baixa, isso também atrapalha o acesso dessas pessoas. Os ônibus, essas pessoas têm direitos a se locomoverem, a usar o transporte público como as outras pessoas. Então, o que acontece? Os ônibus também têm que ser adaptados, né? Eles também precisam
Quem já viu aqui na nossa cidade esse ônibus que tem essa adaptação? Ele tem uma parte maior que se aberta, né? Que ela baixa quando para o deficiente com necessidade, a deficiência locomotora, a pessoa que tem essa necessidade locomotora, ele baixa, ali a pessoa entra com a cadeira de rodas. Quem já viu esse ônibus aqui na nossa cidade? Nós temos. Ô tia, eu não vi na nossa cidade não, Nunca vi na mas minha vida. eu já vi na televisão do jeito como é que é. E E, às vezes fica até quebrado, tia. pois Porque é. tem vezes que não conserta. Pois é, mas aí que entra aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Elas têm esse direito garantido por lei. Ó, então é preciso construir rampas de acesso, reservar vagas em determinados espaços, disponibilizar aí o transporte público adaptado para esse grupo de pessoas, porque elas possuem essa necessidade especial, né? E elas têm o mesmo direito das pessoas que não possuem essa necessidade especial. Todos têm os mesmos direitos. Na segunda imagem, nós temos aí uma pessoa com deficiência visual. Eu gosto mais de falar que possui necessidade especial, né? De deficiência visual. Tem o direito de frequentar os mesmos lugares que as outras pessoas, e, para isso, elas precisam de algumas adaptações também. Eu não sei se vocês já entraram em algum lugar que Nossa, tem. tem aqui um monte na frente do meu apartamento. Pois é, que tem o piso tátil, que a gente chama de piso tátil, que ele é como se fosse um marcador indicando por onde essa pessoa com deficiência visual pode pisar, para não esbarrar em nada, para não trombar em nada, né? Então, No meio da rua. exatamente. Esse piso tátil, por exemplo, é um dos meios de acesso, né, para elas se locomoverem. Essa imagem que vocês estão vendo aí, essa mulher ela é deficiente visual e ela está usando o piso tátil. Ele para quem não viu ainda, é como se fosse um alto relevo, sabe? Então fica ali. Outra coisa também, as bibliotecas, as escolas devem ter livros em braille. Braille é o tipo de escrita de quem tem essa deficiência visual. Eu não sei se Tia, vocês já perceberam, só um minutinho, em algumas caixas de remédio, os sabonetes da Natura também vem tipo umas bolinhas assim na caixa, né? Na aula presencial a tia sempre leva para vocês verem, né? Mas tem umas bolinhas assim, por quê? Como que o deficiente visual faz a leitura? Através do tato. Então, ele passa ali. Se tem uma bolinha, representa a letra A, dependendo da posição que está uma bolinha perto da outra, cada uma representa uma letra. Eu costumo levar na aula presencial, porque a minha irmã ela tem deficiência visual. Então, ela estudou braille, ela sabe ler, né, em braille, ela tem o material. Então, quando a gente tem aula presencial, eu sempre procuro levar para vocês conhecerem, né? Mas depois aqui a tia vai passar a disponibilizar para a semana que vem um link para vocês entrarem, para assistirem um vídeo, para terem um conhecimento maior sobre isso, Minha tá? madrasta estuda. Oi? Minha madrasta estuda. Pois é. Então, vocês podem pegar as caixinhas de remédio também, que vocês vão perceber. Na lateral sempre tem ali uns relevos, umas bolinhas, que é onde o deficiente visual faz a leitura em braille, né? Então, as bibliotecas, as escolas, elas devem ter livro em braille, né? Que é um sistema de escrita tátil, né? Outra coisa também, tem algumas pessoas portadoras de deficiência visual que usam cães guias, né? Então, eles têm que ser autorizados a entrarem, né, nos lugares aí com essas pessoas, porque elas precisam desses cães para se deslocar pelas cidades. E nessa imagem que vocês estão vendo aí, a tia já falou, essa pessoa possui uma deficiência visual e está caminhando sobre um piso tátil de uma calçada em uma cidade de Minas Gerais, tá? Na terceira imagem, nós temos aí uma pessoa com síndrome de Down que está trabalhando em um restaurante. Porque trabalhar, né, é uma das atividades que fortalece aí o exercício da cidadania. Todos também têm o direito de ter tia, peraí. Ô, digno. tia, o que é síndrome de Down? Síndrome de Down é um distúrbio genético, né, que
causa alguns atrasos no desenvolvimento intelectual e cognitivo, né? Então, essas pessoas que têm síndrome de Down, elas levam um tempo maior para aprender algumas coisas, né? Tem um atraso mental, um atraso de desenvolvimento intelectual. Então, olha só, aqui, quando a gente fala de cidadania, quando a pessoa trabalha, né, ela aumenta esse sentimento, assim, de se pertencer à sociedade, de se sentir útil. Então, as empresas precisam também incluir essas pessoas portadoras de alguma deficiência no mercado de trabalho, porque é um direito. Tem algumas empresas, né, dependendo do número de funcionários que a empresa tem, elas precisam contratar, né, por lei aí, elas precisam também contratar algumas pessoas com deficiência. E aí na imagem vocês estão vendo então esse rapaz aí que tem síndrome de Down que está trabalhando em um restaurante. Outra coisa, desde 2002, o Brasil tem 2 línguas oficiais. A língua portuguesa, que já era falada, e a partir de 2002 ficou como língua oficial também Libras, que significa Língua Brasileira de Sinais, que é usada por pessoas com deficiência auditiva, ou também por pessoas que não têm essa deficiência, mas têm a necessidade de se comunicar, né, com alguém que Mudas. tem, ou alguém, exatamente, alguém que alguém que faz essa interpretação aí na sala de aula para algum aluno que tem deficiência auditiva, ou seja, que é surdo, né, que não ouve, né? E essas pessoas, Intérprete. elas conversam através de gestos. Riele, ela estava falando aí no início, antes da gente começar, enquanto vocês entravam, que ela acha muito difícil, que acha que se ela não pudesse falar, ela ia preferir escrever, não é, Riele? Você comentou Sim. isso? Mas demora para escrever. Exatamente, Ana Lu, foi isso que eu falei para ela. Eu tô Ela disse, aprendendo com minha madrasta. então, porque existe curso para isso, tem o curso de Libras, né? E outra coisa, com a prática, Riele, você, é igual eu falei para você na hora que você comentou, né? Com a necessidade a gente aprende sim. E o mais importante é nem só a questão da necessidade. É interessante a gente procurar aprender para a gente se comunicar, né? Tava Porque a gente, errado. vez ou outra, a gente convive, Você já a viu gente aquela sorveteria Gabriela tá do fazendo errado. São Paulo? Eu acho que ela é de São Paulo, não lembro se é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Só tem gente muda ou surda lá, tia. Pois Aí é, ali então, para alguém pedir alguma coisa, tinha que apontar para o que queria. então, na nossa sala de aula ali, a gente não tem, mas provavelmente vocês ainda vão estudar com alguém que tenha essa necessidade especial. Então, é interessante a gente aprender, todo mundo aprender. Na minha adolescência, eu sabia um pouco, porque eu convivia muito com 2 pessoas, né, que tinha esse tipo de necessidade especial. Então, a gente acaba aprendendo, né? Então, o que que acontece aí? Por que que a RL falou assim, é difícil? Olha o que que a página 25 traz para nós, ó. Você sabia que as pessoas com deficiência auditiva, alfabetizadas apenas em Libras, têm dificuldade de entender a língua portuguesa? Quando elas já foram alfabetizadas em Libras, desde pequenininhas, só foram alfabetizadas, aprenderam só com sinais. Isso Ô, acontece tia, porque a Libras é uma língua completamente diferente, que tem características próprias de comunicação. Ou seja, eles fazem gestos e, às vezes, as letras, a gente tem o alfabeto, né? O alfabeto todo em Libras, cada parte aí, cada vez que você muda, para cada letra, né, tem um símbolo, mas existem também, além das letras, alguns gestos que representam. Por exemplo, quando vocês estão vendo aí na primeira imagem, esse gesto aqui significa respeito. Esse que você coloca e depois puxa para cá, comer. Esse aí acho que todo mundo sabe, né? Esse é comer. tipo Leitura, quando você coloca assim, escola. Então, eles têm alguns gestos para palavras. E geralmente eles colocam também quando eles conhecem alguma pessoa, por exemplo, Riele. Eles vão
saber o nome da Riele. O que que eles fazem? Geralmente eles colocam a letra R, né, a primeira letra, e algum símbolo que representa alguma característica da Riele. Né? Isso. Então, não é Ana Lu? Ana Lu que está estudando aí, ela pode falar para nós. Fala aí, Ana Lu. Ela também é professora, minha madrasta. Professora igual você. Uhum. Ela é professora, sabe português e sabe as libras. Pois Porque é. ela também aprendeu junto com a mãe dela, português. E aí você tem aprendido algumas coisas, né? Pois é, muito interessante, tá, gente? Seria bom se todo mundo aprendesse, né? Eu sabia fazer Libras. Eu sei falar algumas palavras já de Libras, não é difícil, é fácil, porque minha irmã tem um caderno aqui que tem todas as letras de Libras que dá pra mim pegar e ir fazendo tudo, e tem um monte de coisa lá, e é legal até, não é difícil não. Ótimo. Tia, também tem mais uma coisa, tia. Se você não sabe Libras, como se fala, você não sabe Libras, vai ter uns cadernos que vai ter todas as letras do alfabeto. Se você quiser falar com alguém, é só você fazer todas as letras. Isso aí. Não, então, não. vamos lá. Eu sabia fazer, não. Qual é o nome daqueles... Então, aí depois, na próxima aula, a tia vai passar para vocês, então, tá? Um vídeo, o alfabeto todo em Libras, que aí pelo menos o nome de vocês vão conseguir aprender, tá bom? Na próxima página, na próxima página, tá. E aí, esse aí não tem na página de vocês ainda não. A tia colocou para vocês aí, para vocês entenderem a parte do estatuto da pessoa, uma parte do estatuto da pessoa com deficiência. Olha só. Capítulo 2, da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E o que é discriminar? É tratar de forma injusta, de forma desigual, né, uma pessoa por conta de suas características, né? Então, aí vocês hoje já sabem que as pessoas com deficiência, assim como todas as outras, têm direito a ser tratada com respeito e têm direitos iguais a qualquer outro cidadão, ok? Na página 26, nós temos aí também o direito dos idosos, né? Os idosos, eles têm os mesmos direitos que todos nós, todos os cidadãos, só que eles têm alguns acréscimos de direitos específicos, né? Porque quando chega nessa idade, é considerado, galerinha, idoso no Brasil, quem tem 60 anos ou mais, tá? A partir do dia que fez 60 anos, já é considerado idoso. Né? E quando passa dos 60, as coisas começam a mudar, né, um pouco mais do que já vinha mudando, e alguns idosos eles têm dificuldade para se locomover, para enxergar, para lidar com as novas tecnologias, né? Por exemplo, tem idosos aí que dão show em mim aí mexendo aí no celular, né, ou no tablet. Tem alguns idosos que não sabem, né, fazer nenhuma ligação no celular. Então, as novas tecnologias também, então, isso é uma realidade entre as pessoas mais idosas. E aí, para assegurar os direitos também, e esses idosos também, eles precisam manter a saúde física e mental, então foi elaborado em 2003 o Estatuto do Idoso, ou seja, um conjunto de regras também, de leis aí para os idosos. Esse documento, ele quis fazer o quê? Promover a dignidade das pessoas que têm 60 anos ou mais, ou seja, dos idosos. É dever do Estado, da comunidade, da família, cuidar dos idosos para que eles não fiquem desamparados, né? E para que eles possam participar da sociedade, ser bem respeitados, ter saúde, ter acesso a esporte, lazer, convivência familiar. Porque, gente, ó, infelizmente, quando chega nessa fase, algumas famílias abandonam os idosos, né? Deixa para lá. E aí eles ficam assim, alguns são até incapazes de se virar sozinhos. Porque, gente, quando as pessoas vão
ficando mais idosas, o que que acontece? Ó, os ossos vão ficando mais fracos, né? A imunidade fica mais baixa. Oi, Minha avó, ela capina quintal, Oi, tia. ela lava Oi, a tia. casa, oi. faz Eu te tanta fiquei coisa, minha agora avó. que eu fiz que eu saí. Tá bom, Davi, só um minutinho. Fala, Ana, que a tia não conseguiu ouvir. A minha avó, ela capina quintal, ela lava carro, ela lava a casa, ela faz tudo lá. Ótimo. Tia, a minha Oi. avó também é muito forte, porque ela consegue capinar o quintal ali embaixo e ela faz tudo dentro de casa e depois ela só deita na cama, tia. Graças a Deus, né? Porque hoje também, graças a Deus, os idosos estão envelhecendo no Brasil aí com mais saúde, né? De acordo com as pesquisas, né? Minha avó é Mas, assim, tia. Ela faz pois tudo, depois deita na cama. bom, é Oi, porque tia. trabalhou e vai descansar. Oi. O que eu acho é que quando os idosos começam a ficar ainda mais com os ossos mais Velhos. fracos, aí sim que tem que ajudar e não largar pra lá. Exatamente. E outra coisa, gente, eles cuidaram dos filhos, a maioria ajudou a cuidar dos netos, então vai chegar um momento que nós temos que fazer isso por eles, não é verdade? Ô, Mas tia, infelizmente tem alguns casos que não é assim que acontece. Oi. por exemplo, a mulher que trabalhava aqui em casa, a avó dela, ela fazia mal pra avó dela, batia na avó dela, deixava ela sem comer. Misericórdia. Que Mas, horrível. gente, acontece. Olha só, a gente nem precisa ir muito longe para poder saber das coisas. Qualquer pesquisa que a gente fizer, se você entrar no Google e pesquisar abandono de idoso, você vai encontrar tantas notícias, né? Lá na minha cidade mesmo aconteceu isso antes de eu vir para cá, no ano que eu vim para cá. Tinha um neto que cuidava do avô, o neto tinha acho que 25 anos, e ele que era responsável pelo avô, porque não tinha mais ninguém da família, o avô ficava doente, em cima da cama, ele não conseguia se locomover mais sozinho, então ele precisava do neto. Eu sei que deu uma confusão, porque o neto ele fazia o quê? Ele estava gastando todo o dinheiro da aposentadoria do avô, não estava mais pagando a mulher que ficava lá para ajudar enquanto ele trabalha. Ele abandonou literalmente. E quando os vizinhos descobriram e denunciaram, o idoso já estava com vários ferimentos, estava muito doente, porque ele não estava dando os remédios que ele precisava tomar, não estava dando. Ele abandonou ele por vários dias sozinho ali dentro de casa. Então, as pessoas que fazem isso, elas sofrem consequências, porque aí elas são punidas, né? Ele, por exemplo, ele teve que responder um processo por causa disso. Então, acontece muito, gente. Embora, assim, seja uma situação muito triste, né? E que a gente não gostaria que acontecesse com alguém próximo da gente, mas tem gente que tem coragem de abandonar os idosos, né? Então, olha só, alguns direitos dos idosos. A aposentadoria, né, a partir de certa idade, e o tempo de contribuição, que a gente já falou sobre isso também. Eles recebem aposentadoria, ou seja, vão receber um salário por mês, né? A prioridade no atendimento em hospitais, em bancos, supermercados, já chegaram? Já observaram que às vezes vocês encontram na plaquinha assim, prioritário, idosos e gestantes, né? Ou seja, os idosos e as mulheres grávidas podem ser atendidas primeiro, né? Então, eles têm essa prioridade. Ter assento reservado no transporte público, né? Isso aí também é outra coisa, tá, gente? Eu já vi várias reportagens de pessoas usando transporte público que quando chega lá tem algum jovem, algum adolescente sentado na cadeira que é reservada para o idoso, né? Mas, e aí tem que entender o quê? Que é um direito, eles têm isso garantido por lei. Vagas de estacionamento, já viram? Plaquinhas, placas, tanto a placa quanto no chão, né? Tem a imagem lá que é uma vaga reservada para idoso. E aí, nessa imagem aí, nós estamos vendo aí, uma pessoa, um idoso sendo vacinado contra a gripe, e na outra imagem, na fila aí preferencial, né? O idoso sendo atendido aí na fila preferencial, ok?
Esse eu faço parte da história, a gente não vai fazer agora, porque vocês vão ter que fazer uma entrevista, de preferência por telefone, aí para ninguém sair de casa, né? Entreviste uma pessoa idosa ou com algum tipo de deficiência. E aí você vai fazer essas 3 perguntas para a pessoa: quais são as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, se os direitos dela são respeitados ou se já foram desrespeitados, como que aconteceu isso, de que forma ter os direitos assegurados pela lei influencia a vida dessa pessoa. Tá? Então, vocês podem entrevistar tanto um idoso quanto uma pessoa portadora de necessidade especial. O Estatuto do Idoso, olha o que ele traz para nós no artigo 3º. Ó. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, é obrigação de quem? Da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, ou seja, de todos nós. Ok? Muito bem. Agora, na página 27, nós vamos fazer a atividade. Primeira coisa que nós vamos fazer: marcar, pintar de verde, né, as afirmativas verdadeiras. Quem estiver com a bolsinha aí, pega o lápis de cor verde. Quem não estiver com o lápis de cor aí, marca. E aí depois depois vocês lembrem de pintar de verde. Só as verdadeiras, tá? Vamos lá. Primeiro quadrinho. Todas as pessoas do mundo são iguais em direitos, contudo, são diferentes em outros aspectos, como cultura, etnia e história de vida. Verdade. Verdade, né? A gente tem os mesmos direitos, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua cultura, né? Então, é verdade. Pinta de verde o primeiro. Segundo, somente os idosos com dificuldades de locomoção têm direito a vagas reservadas de estacionamento. Sim, verdade, tia, verdade. Verdade? É só aqueles que têm algum que não consegue se locomover direito ou é Não, qualquer tia. pessoa acima de 60 anos? Não, tia, para todos os idosos, na verdade. Exatamente. Então, esse aí nós não vamos pintar, tá? Isso é para todos os idosos. Para assegurar o exercício da cidadania para toda a população brasileira, foram criados estatutos, como o do idoso e o das pessoas com deficiência. Verdade. Os familiares não têm responsabilidade de cuidar dos parentes idosos. Mentira, que vergonha. Muito errado isso, né? As pessoas com deficiência têm direito de serem incluídas na sociedade sem sofrer discriminações e preconceitos. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, nós pintamos Ô, aí, ó, tia, primeiro, terceiro e último. Oi? você tá no volume, qual é o volume que você tá usando? Eu tô no 100%. Hã? Qual volume? Você fala o quê? Do livro? É, Achei que era do meu microfone, porque outro dia você falou que não estava me ouvindo. Ué, a gente está no volume 3, é porque, página 27. eu tô... Ah, tá, peraí. Acho que... Fechou? Sim. Ok, galerinha, então vamos lá, continuando. Leia este trecho de documento. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Primeira perguntinha, de acordo com o texto. O texto apresentado, ele faz parte de qual documento e quando esse documento foi criado? Estatuto do Idoso. Isso. Quando ele foi criado? Tudo Qual ano? Em 2003. Isso. Então, o Estatuto do 2023. Idoso foi criado em 2013. E que direitos dos idosos estão inscritos nesse trecho aí que a gente leu agora? Como se fala, a proteção dos idosos, da vida, da saúde e das Isso. condições de dignidade.
Isso. Então, nós podemos colocar ali só esses dois mesmos ali em cima, tá bom, Rê? Direito à vida e à saúde. Isso aí. Não. Entendeu, né? Não, apaga. Tá, quando a tia puder seguir, vocês dão um ok aí, tá bom? Faltou a proteção ali, ó. Não tem problema, não. É mano, porque tá quero- falando mesmo do direito a... É porque, na verdade, quando fala da proteção, é porque realmente é isso aí. O direito à vida e à saúde, elas são protegidas para ter isso, vida e saúde. É saber. Que voz é essa, gente? Não. Chefinho, sou chefe. Oi, chute não. Viane? O Cauã Oliveira tá aí, gente? Cauã, você está aí? Sim, professor. Não, Murilo, conheço sua voz, tá bonito. Não. Nossa, meu Deus. Podemos, galera? Também. Sim. Galerinha do YouTube. Pode, tia, pode. Então, vamos lá. Na página 28, nós vamos ver um pouquinho aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é o ECA. Exatamente, o ECA. Por quê, gente? Olha, a infância a gente sabe aí que é uma fase muito importante, né? Uma fase de muito aprendizado, né? E nesse período as pessoas, por que que a gente fala que é muito aprendizado? O que que a gente aprende quando a gente é criança? A gente aprende a andar, a falar, a ler, a escrever. A gente aprende a se relacionar com as outras pessoas, né? Além da família, né? Então, as crianças precisam crescer de forma saudável, elas precisam ter assim, umas condições fundamentais para crescer de forma saudável. Elas precisam de educação, saúde, alimentação, lazer, cultura, liberdade. E aí, por que que foi criado, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque a infância no passado era bem diferente do que é a infância hoje, né? Olha só, desde 1959, esses são direitos de algumas crianças, esses quais? Educação, saúde, alimentação, lazer, cultura, né? E eles estão estabelecidos onde? Na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que foi criado pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O direito ao amor, a compreensão dos responsáveis pela criança também foi incluído nesse documento. No Brasil, o documento que transformou esses direitos em lei se chama Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como a Riele falou para nós aí. Ele foi criado em 1990 e no ECA, as crianças elas são entendidas como portadoras de direitos que devem ser respeitados para que se desenvolvam com saúde, dignidade e proteção. A gente já falou um pouquinho sobre o direito das crianças nessas aulas atrás, e aí hoje nós viemos trazer mais esse pouquinho, por quê? Porque há muito tempo a infância era diferente do que é hoje. Observem aqui o último parágrafo aqui, ó. Há mais de 100 anos no Brasil não havia leis que protegiam as crianças do trabalho infantil, por exemplo. Sendo assim, era muito comum elas trabalharem fora de casa para contribuir com o sustento da família. Então, nós temos a imagem aí, ó, de algumas crianças trabalhando. E o que está escrito aí na nossa legenda? Ó, no passado, crianças vendiam jornais, trabalhavam em indústrias, engraxavam sapatos, transportavam mercadorias,
a maioria delas não frequentava a escola e muitas vezes não tinha acesso a uma alimentação adequada, nem a lazer. Além disso, durante os anos em que os africanos e seus descendentes foram escravizados no Brasil, as crianças também eram escravizadas e realizavam os mais diversos serviços na cidade e no campo. Atualmente, o trabalho infantil é considerado crime e deve ser denunciado aos órgãos que fiscalizam os direitos das crianças, como o Ministério Público. Essa parte aí da exploração do trabalho infantil, a gente já viu, nós já falamos que não é nada disso de você levantar e não querer arrumar sua cama, não querer jogar o lixo fora, não querer ajudar em casa, não tem nada, não é nada nesse sentido, tá? A gente está falando daquelas crianças que trabalham, serviço Igual os pesado, adultos, tias, frequentam a também. escola. Oi? Trabalhar igual os adultos, porque antigamente as crianças trabalhavam mais do que os adultos ou igual os adultos. Exatamente. Antigamente as crianças eram como se fossem mini adultos, né? Eram pequenos adultos. Então elas faziam aí muito trabalho pesado, muitas coisas que os adultos fazem. Então o Estatuto da Criança e da Adolescente, ele é importante por quê? Porque ele veio que é para garantir uma vida digna e o desenvolvimento pleno da infância, ou seja, a criança ela tem o direito de estudar, tem o direito de brincar, tem o direito de ter uma boa alimentação, de ter saúde, de ser amada e compreendida pela família e pela sociedade. Então, o ECA, ele veio aí no Brasil, né? Ele foi criado no Brasil aí para transformar esses direitos das crianças aí em lei. E aí, Ô, tia, oi. quando eu vejo muito filme assim de antiga. Sumiu aqui, Yasmin, sua voz. Eu vejo muito filme assim de antigamente. Aí que eu vi um filme e, tipo, eu vi um menino de 13 anos fumando nessa época. Nessa época, fumar era muito na moda, né? Misericórdia. Era moda naquela época. Pois é, e aqui vocês sabem que quem é menor de idade não pode nem comprar, né? Cigarro, graças a Deus. Oi. Tia, Oi. o conselho tutelar é pra quê mesmo? Para ajudar a garantir aí e proteger essas crianças, né? Porque Também são tem aí- muita criança, tia, no mundo todo, que eu já vi uma reportagem de um menino que ele sofria muito com a mãe e com o padrasto, que os dois batiam muito, muito mesmo nele. Aí ela colocava ele dentro de uma gaveta e ele passava o dia todo dentro da gaveta, tia. O dia todo. E se ele fazia necessidades dele, ele tinha que limpar, tia, dentro da Ai. gaveta. Pois é, gente. Então, Até que o olha só. padrasto dele matou ele. Tá, misericórdia. Então, olha só, gente, da conquista dos direitos da infância, olha só. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, o ECA, ele foi um marco, né, na história aí dos direitos da infância, porque ele garante, através das leis, que todas as crianças e adolescentes tenham aí acesso aos direitos básicos e fundamentais. Agora, uma perguntinha para vocês. Até que idade uma pessoa é considerada criança e até que idade ela é considerada adolescente? Quem sabe dizer para nós? Tia, eu acho que é da partir dos 15 anos, tia, que a gente começa a ser adolescente. 18 anos. Não, Vamos 18 ver. anos a gente toma nossas próprias decisões. Jovens aí. Ó, então vamos ver aqui, olha só. No estatuto, no Brasil, legalmente, uma criança é uma pessoa, né? Desculpa, é considerada criança até 12 anos incompletos. Então, se você tem 11 anos e 364 dias, você ainda é criança. Quando você completou 12 anos, você já é considerada adolescente. Então, a infância vai até os 12 e a adolescência é o período de 12 a 18 anos de idade. Tá? Meu irmão começou a trabalhar com 14. Ô, tia. Não, mas aí com 14, a tia já falou isso numa aula atrás aí, que pode trabalhar como menor aprendiz. A partir de Trabalhou com esse negócio aí. Você ganha metade de um salário. Você ganha metade de um... Pode trabalhar como menor aprendiz. Então, olha só.
Então, entre o nascimento e até os 18 anos, como até os 12 é considerada criança e dos 12 ao 18 adolescente, então do nascimento até os 18, os cidadãos do Brasil estão protegidos aí pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Então, nós temos aqui, como a tia falou ali no livro de vocês, ó, aqui nós temos uma imagem, né, de que no passado, nas terras brasileiras... Tia, uma dúvida. Tia, não fique feliz agora. Só um minutinho, olha só. Então, aqui nós temos a imagem, porque muitas crianças foram escravizadas, trabalhavam nas fazendas, nas tarefas domésticas, né? Então, nós já falamos isso aí algumas aulas atrás, tá? Oi. Ô, tia, é ECA ou cueca? ECA, são os símbolos. Eu não sei nem qual a necessidade. Eu não entendi nem a necessidade dessa pergunta, porque a tia não falou cueca aqui nenhuma vez. Mas Eu só disse ECA, tia, porque ECA eu já tinha visto vários comerciais. ECA. São 8h40? Ô tia, já são 8h40. Ok. Olha só, são as iniciais. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Ô, tia. Essa página 29 aí, vocês vão ler e responder as questões para a gente corrigir na próxima aula. Um beijo, galera. Tchau. Tchau, tia. Tchau, pessoal.